Trabalhei muitos anos como instrumentadora cirúrgica. Certa vez, após a enfermeira retirar o paciente da sala, fiquei sozinha para recolher os materiais e pude perceber que a caneta em cima da mesa rolou e caiu. O suporte do soro começou a tremer. Percebi então que havia um ser espiritual na sala. Como podemos nos aproximar desses seres? Será que, se em pensamentos, podemos conversar com esses seres? Na grande maioria das vezes, quando um espírito, por exemplo, ele derruba uma caneta ou ele agita um suporte de soro, quando algum espírito ele causa algum fenômeno material, ele derruba objetos, ele fecha portas. Esses espíritos, geralmente, na esmagadora maioria das vezes, não são celestiais. Eles são espíritos perdidos. Os espíritos celestiais, eles não têm interesse pelo plano físico. Então, eles não têm mais muito o que fazer aqui. Então, eles vão embora. Porque o mundo material, né, não é mais interessante para eles. Então, no caso, se você tem esses fenômenos poltergeist, se você tem esses fenômenos de objetos caindo, portas fechando, muito provavelmente são espíritos perdidos que querem estabelecer algum tipo de comunicação com as pessoas ao redor. Você comentou na sua pergunta que você foi instrumentadora cirúrgica. Os hospitais, eles são conhecidos por serem locais espiritualmente carregados. Não é um ambiente tranquilo espiritualmente. Ele tem uma vibração bastante densa. Tem relatos de enfermeiros que dizem que ouvem passos à noite, ou tem certos quartos que eles ouvem gritos, não tem ninguém dentro, certo horário da noite, houve grito dentro do quarto, houve passos. Isso ocorre muito possivelmente porque os pacientes que faleceram nesse hospital, apesar de não ter mais o corpo físico, eles continuam existindo como alma. E como a alma continua existindo, e eles não têm conhecimento do mundo espiritual, eles ficam no hospital. Esse caso que aconteceu com você, muito possivelmente é isso. A probabilidade hoje de alguém morrer e não conhecer o outro mundo é altíssima, porque a maioria das pessoas não tem interesse em estudar a verdade, não tem interesse no outro mundo. A maioria das pessoas hoje está apegada ao mundo físico, quer comer, quer beber, quer fazer sexo, quer ter sucesso mundano, a maioria quer conforto. A esmagadora maioria das pessoas pensa dessa forma. Por isso, a probabilidade é que no hospital a maioria das pessoas fique perdida lá. Porque justamente não tem nem interesse no outro mundo, não está interessado nisso. Na sua pergunta, você quer saber como se aproximar desses seres. O que eu sugiro para você é que você não se aproxime desses seres no primeiro momento. Que você não tente estabelecer nenhum tipo de vínculo espiritual com eles. Por quê? Se eles estão perdidos e se conectarem com você, eles vão aumentar ainda mais o seu sofrimento. Ou eles vão arrastar você para o sofrimento deles. E vão fazer com que você sofra ainda mais. Agora, você tem o trabalho, você pode ter a função de salvar a alma dessa pessoa. Então, você tem que começar a convencer essa pessoa de que ela não está mais viva. Os pensamentos se comunicam. Você pode, então, criar uma comunicação mental, isso é possível, mas com perguntas. Por exemplo, por que você ainda está nesse hospital? Ou, apesar de você não ter mais corpo físico, o que você está fazendo aqui? Há quanto tempo você não bebe água? Há quanto tempo você não se alimenta? Há quanto tempo você não dorme? Se você quiser travar algum tipo de diálogo, que seja nessa linha. Algum tipo de comunicação espiritual, que seja nessa linha. No sentido de orientar essa alma que a vida dela acabou. E, então, se você tiver a oportunidade, recite o Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, nesse local. E caso você saiba ou tenha
ideia de algum paciente que faleceu recentemente nesse local, então você pode escrever o nome dessa pessoa num papel, levar as orações no templo local e pedir as orações lá. A maioria dos templos locais tem as orações. Você pode deixar geralmente deixa numa caixinha, no altar, aí deixa lá o nome. Ou você pede o culto aos antepassados para essa pessoa. Aí você se protege espiritualmente, você não é tão afetada e também vai ajudar essa pessoa que partiu, que faleceu, para partir para o mundo espiritual. Então, essa é uma forma mais equilibrada de você não se prejudicar e ajudar essa pessoa, essa alma que está perdida.